Oi, oi, aqui é a Mariana, tudo bem? Fiz um vídeo aqui rapidinho pra falar dos trabalhos. Felipe, o trabalho tá muito bacana, tá muito legal. Só tem que prestar atenção em algumas coisas. A primeira delas, então, é que você precisa seguir a perspectiva do 3D da cena, porque se você mexer uma coisinha ou outra, vai ficar tudo errado. Eu vou mostrar aqui o exemplo, principalmente na mesa e nessa ampulheta aqui que você fez. E a outra coisa é que você também precisa seguir o claro-escuro do trabalho. O claro-escuro aqui ele já está todo montado e ele acabou se perdendo quando você foi para a ilustração em si. Uma outra coisa também muito importante quando você estiver mexendo no claro-escuro é prestar atenção onde a sombra é recortada e onde a sombra é diluída. Então aqui eu vou fazer algumas pequenas alterações para dar a impressão de que a gente está olhando o personagem mais de cima para baixo, em relação a essas linhas vermelhas que estão marcadas ali no 3D, tá vendo? Então estou só copiando e duplicando e modificando com Ctrl T mesmo. Coisa simples e rápida. Prestar atenção também nos valores quando você estiver mexendo no claro escuro. Esse claro ali do relógio no cinto dele tá muito claro. É um cinza que não pertence àquela família quando você olha aqui no 3D, tá vendo? Então você tem que fazer a ilustração, tem que fazer a pintura, tendo o 3D como referência, tendo o claro escuro que você escolheu no 3D como referência. Então aqui, ó, peguei a linha de base que eu fiz da ampulheta e vou modificar aquele círculo ali em relação a ela, porque tudo tem que ser pensado em relação ao que você já tinha feito.
Uma outra coisa importante que eu falei no claro-escuro é em relação à sombra abstrata, ao desenho da sombra. A gente está sempre falando isso, mas é realmente uma coisa difícil de se perceber. Então, aqui no 3D, você vê a sombra toda desenhada. Ela passeia aqui pela mão. Olha como é que no seu trabalho a sombra ali que une os dedos, ela se perdeu. No 3D, ela é praticamente uma sombra só, com um raiozinho de luz bem pequenininho, tá vendo? E aqui na ilustração isso foi perdido. Então é prestar atenção nesses detalhes. Então a sombra ela passa pela mão, vai ali pelo braço, tem uma sombra recortada bem ali atravessando o tronco dele, tá vendo? Tudo isso se perdeu na ilustração, então prestar atenção nessas coisas. Ver onde está recortado, ver onde está diluído. Ó, dupliquei, joguei para lá. E aqui eu vou fazer muito rapidamente, tá? Eu peguei uma cor escura aqui da ilustração, botei no Multiply e vou colocar só para você dar uma olhada, só para você ter uma ideia de como é. Mas isso tem que ser feito com calma e com carinho. Ali, como eu falei, integrando o cinza do relógio, integrando todos os cinzas, e isso já dá uma simplificada na sombra também, que é aquilo que o Guilherme tinha comentado. Tem coisas ali, tem muitos detalhes, coisas que não só no personagem, né? Mas lá na mesa de trás, por exemplo, a gente tem que saber simplificar o que for preciso. Aqui eu entrei com uns clarinhos no modo de mesclagem Screen, porque a gente tem que prestar atenção no desenho da sombra, mas a gente também tem que prestar atenção no desenho da luz. E aqui falando agora da perspectiva, no caso aqui você colocou a mesa e ela precisa ir para o outro lado no mesmo lugar, porque se você chegar um pouquinho para frente ou para trás, a perspectiva já é outra. E é por isso que está dando essa impressão de que a perspectiva está errada. Então eu joguei aqui aquela linha de base para poder ter uma direção e vou fazer uns pequenos ajustes ali. Esse círculo de baixo, ele também precisa ser um círculo aqui no 3D para você poder se orientar no mesmo caso da ampulheta. Então aqui eu só dei uma mexida bem básica, mas com o 3D ali você também tem uma direção, ou você resolve de outra forma.
Essa parte aqui também é muito importante, de sobreposição de planos, o que está na frente do que. Então, ali no 3D, o peito dele e o ombro, que tá vendo, ele tá na frente do braço. Aqui você colocou o braço pro alto, né? Mas perdeu a espacialidade, então eu refaria essa parte toda da ombreira. Prestando atenção para manter essa sobreposição do peito. E aí eu mexeria aqui nesse encaixe da ombreira em si. Mas também tem que ser feita com carinho. Mas aí é isso, basicamente, seguir a perspectiva da cena, seguir o claro-escuro do 3D e quando estiver mexendo no claro-escuro, prestar atenção na parte da sombra que é recortada e na parte da sombra que é diluída. Ah, uma outra coisa, escurece um pouquinho também aqui essa parte da cabeça, que esse claro ali ficou meio estranho. Mas o trabalho tá muito legal, tá muito bacana. Você também pode dar uma clareada ali no fundo, só pra destacar um pouco mais o personagem. Aí, ó, dá uma olhada, tá vendo como já deu um pouco mais de profundidade pro trabalho. Mexe aí nesse 3D com carinho, tá bom? Nessa sombra aí, no desenho da sombra com carinho. Eu fiz tudo bem rapidinho só pra mostrar mais ou menos como que é.